Dia dos Namorados, a escritora Romy Erling, ela lançou um e-book de terror baseado no tema. O e-book ele foi batizado de Dark Love e contém 2 contos de terror que usa o Dia dos Namorados como pano de fundo. Para quem não está conseguindo fazer a ligação do nome da escritora, a Ro ela ficou mais conhecida com o lançamento do livro Diário de uma Escrava. Tem muita gente que está adorando e tem muita gente que não está gostando tanto assim. Eu percebo que o final do livro é que está mais dividindo as pessoas. Mas voltando ao Dark Love, a Ro ela lançou esse e-book de forma gratuita como um presente para os fãs. E ele consiste em 2 contos bem curtinhos. O primeiro é Aquele Dia dos Namorados e o segundo, Recordação. Ao todo, o e-book ele tem 23 páginas, é um livro assim bem curtinho, você lê num dia só. Na verdade, você nem precisa de um dia, como são 23 páginas, você lê rapidinho. E na primeira história do e-book, que é batizada de Aquele Dia dos Namorados, ela conta a história de Alice. A Alice ela vem de uma família muito pobre, onde o pai dela é muito ignorante e a mãe é meio que submissa ao que o pai dela faz. E a maior preocupação da família em si é que a Alice ela é tratada como se fosse apenas mais uma boca alimentar. Então isso meio que atrapalha a convivência da família. A solução que a mãe de Alice consegue arrumar é sair com a filha pela cidade à procura de emprego. E esse procurar emprego consiste em sair batendo de porta em porta perguntando se alguém quer alguma doméstica para ficar o dia todo lá. Com isso, como a ideia é deixar a Alice na casa de alguém, teoricamente eles teriam economia com uma pessoa menos dentro de casa. Acontece que com essa procura eles acabam achando uma senhora que quer Alice como empregada e ela começa a trabalhar na casa dessa pessoa. Sendo assim, a Alice ela passa os dias na casa dessa pessoa e só visita os pais nos finais de semana. E dentre outras coisas que ela faz na casa dos patrões, ela tem que levar os filhos pequenos desses patrões para passear na praça. O ponto-chave do conto acontece justamente nessa praça, que ela conhece Alberto, que é um daqueles caras que meio que tenta enganar as meninas que são mais inocentes. E vendo que a Alice começa a se apaixonar por ele, pelo jeito que ele trata ela, que na verdade não é bem o que a gente pensa, ele meio que se aproveita da ingenuidade da menina, que eu esqueci de falar, mas ela tem 13 anos, e enganando ela, ela meio que se entrega pra ele e acaba engravidando e ele some. Depois se descobre que ele não é bem aquilo que ela imaginava, mas só que até aí o pai dela já era ignorante antes, agora que ela tá grávida, ela não pode nem chegar em casa. E além de não poder voltar para casa, a própria patroa dela despede ela, já que ela engravidou e patrão nenhum seria responsável por uma menina de 13 anos grávida. Então, grávida, desesperada e sem emprego, ela não poderia voltar para casa. Se ela não pode voltar para casa, nem pode voltar para casa dos patrões, ela fica perdida na cidade procurando ajuda. E daí vem a segunda parte do conto, que eu acho que é a parte mais pesada de toda a história. Ela acaba parando num bordel onde tem que fazer de tudo com vários homens por dia. Tem até uma parte muito interessante que assim que ela chega no bordel, ela tem um pensamento de fugir, mas só que com o passar do tempo, ela começa a esquecer essa ideia porque vê que não vale a pena fugir. Não teria para onde fugir, já que não poderia voltar para casa nem encontrar ninguém, então é melhor ficar ali do que ir para outro lugar. O que eu acho mais interessante desse ponto é ver que tudo foi causado pelo Alberto, que enganou ela e fez o que queria e depois meio que jogou ela fora. E na verdade, se a gente parar para analisar, isso é uma coisa que acontece comumente por aí com várias meninas. Existem vários Albertos por aí que meio que saem à caça dessas meninas inocentes e meio que usam elas como querem e depois simplesmente somem sem querer saber o que aconteceu ou o que poderia acontecer com ela. E aqui nesse conto, a partir do momento que tudo aconteceu entre eles e ele abandonou-a, a vida dela desandou, mas desanda de um jeito que é só ladeira abaixo. Já o segundo conto, o Recordações, ele conta a história de Fernanda, que descobre que está grávida e esse seria o momento mais feliz da vida dela, já que ela namora um homem perfeito que se chama Pablo e ela quer muito dar essa notícia para ele. Porém, o terror aqui da história consiste que quando ela conta para ele sobre a gravidez, ele não aceita. Mas não é simplesmente que ele não quer ser pai, é porque ele leva outra vida além da vida que ele tem com Fernanda. Ele já é noivo de uma menina chamada Lívia, que não pode deixar ela por causa do status. Fica bem claro que a Lívia, ela é meio que uma menina que está em outro nível social. Um nível que a Fernanda nunca chegaria, então ele não pode trocar a Lívia pela Fernanda. Inclusive, tudo que ele faz durante o conto, ele faz pensando em como é que seria com Lívia, não com Fernanda. Se torna meio que como uma ponte com o primeiro conto, já que, de certa forma, ele também só está usando a Fernanda para se divertir e depois sumir. O que atrapalha os planos dele é que no meio do caminho Fernanda acaba engravidando e isso é como se fosse culpa dela. Então, para não atrapalhar a vida dele, ele tem que dar um jeito na gravidez da menina. Esse segundo conto ele é muito menor do que o primeiro, ele deve levar umas 4 páginas por aí. E como eu disse, os 2 contos juntos eles dão 23 páginas, então são contos bem curtinhos que dá para você ler de uma tacada só. E eu acho que vale a pena, mesmo não sendo mais o Dia dos Namorados, mas contos de terror são sempre bem-vindos.